A liturgia da palavra de Deus desta noite nos chama a atenção sobre a vigilância. É preciso estar vigilante. E se a gente dormir, o cachimbo cai, diz o provérbio. E a vigilância é a função do porteiro, é a função do guarda. O mundo está cheio de exemplos e a gente poderia aproveitar deles para uma mudança de vida. Olhar o mundo, o aspecto, ou melhor, o espectro, e ficar atento, vigilante. Porque o Senhor, Ele passa. Constantemente Deus em Jesus está passando. Eu acho que nesse dia dos pais, os pais deveriam trocar o seu nome. Ao invés de pai, vigilantes. A função do pai certamente é de vigiar, de cuidar, de guardar. A vida, irmãos, é uma caixinha de surpresa. Sempre somos surpreendidos com o inesperado. E nem sempre, porém, estamos preparados. Às vezes é uma doença, um problema, uma dificuldade financeira, é o desencontro emocional, é um problema que aparece subitamente na nossa vida, uma questão de uma doença, de alguns probleminhas intrínsecos à vida da família, o desarranjo da saúde, das próprias circunstâncias, tudo isso nos desalinha no caminho e no projeto de vida. Esta semana, o mundo foi surpreendido, particularmente o Brasil, por aquele menino chamado Marcelo, adolescente, 13 anos, parricida, matou o pai, a mãe, a avó, a tia e a si mesmo. Particularmente não acredito que Marcelo tenha feito isso. Mas esse é outro problema e a polícia tem que desvendar esse mistério. Este menino, essa história desse menino, esse menino é vítima do sistema em que nós vivemos, irmãos. Este é o produto, é o resultado desse mundo que não vigia e não tem vigilância nenhuma às coisas essenciais da vida. Esse menino Marcelo é vítima do sistema de vida caótico em que vivemos, sem Deus, sem religião, sem fé, sem absolutamente nada que o pudesse fazer um grande homem. Esse menino, embora tivesse ele pais militares ativos, ele já aos 13 anos, seu pai, já lhe ensinara a atirar. Ele era um bom atirador, ensinado pelo pai. A mãe, vigilantemente, já o ensinou a dirigir carro. Os dois, pai e mãe, que trabalham com justiça, trabalham no mundo do crime, da violência, ensinava isto para o seu próprio filho, na sua própria casa. Esse menino, que era um menino único, filho único da família, certamente nunca recebeu uma palavra de Deus na sua vida. Por isso que talvez essas coisas acabam acontecendo e concluindo aquilo que o profeta Isaías escreveu no seu primeiro capítulo, verso 2 seguintes. Isaías diz assim: ouçam os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos
e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. Verso 4 diz: ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos da corrupção, abandonar o Senhor e desprezar o Santo de Israel e o rejeitaram. É isso que sucede, irmãos, quando a gente abandona o projeto de Deus. Estes pais de Marcelo deram talvez tudo o que ele queria, mas nunca deram a palavra de Deus para ele. Souberam ensinar-lhe a tirar, souberam ensinar-lhe a dirigir, mas não souberam indicar-lhe o caminho da fé, o caminho da igreja, o caminho da religião. Essa história mal contada, certamente, é uma história, infelizmente, muito comum no nosso mundo. É esse tipo de história que no direito chama-se parricídio. Nos Estados Unidos, nesses últimos 10 anos, teve quase 2.000 casos. E vocês sabem que no começo do ano passado, aquela moça Susana, mancomunada com seu próprio namorado, mata o seu próprio pai, por causa de herança. Os filhos que não são cuidados e formados na palavra de Deus, certamente nós estamos criando monstros dentro da nossa casa. Este menino não tinha um ar de um psicopata. Entre aspas, era um menino normal, como certamente são normais todos os nossos filhos. Nós olhamos para os nossos filhos como se fossem eles os melhores filhos do mundo. Mas esses nossos filhos, eles têm sentimentos, eles têm coração, têm inteligência. E muitos pais dão tudo para os filhos, mas nunca dão Deus. Você que é pai, que está aqui, o que você dá para seu filho? Presente? Coisas? Você está fazendo tudo o melhor possível para dar Deus para o seu filho? Você está fazendo, exigindo, formando o seu filho para que ele se encontre com Deus? Quando a gente olha a nossa comunidade, onde está a família? Onde estão os nossos filhos? Por que será que o pai e a mãe às vezes vêm à igreja e os filhos não vêm? Por que será que a família não está na igreja? Porque a família perdeu o horizonte, perdeu a orientação. Se tornaram filhos rebeldes, como diz-nos o profeta Isaías. E a gente precisa resgatar a família, e a família só é resgatada dentro da própria igreja, da comunidade. Quando você vai à igreja, você vai à missa, você vem para ouvir a palavra de Deus, e somente isto se torna importante na vida cristã. Por isso que o evangelho de hoje é um convite que Jesus faz aos discípulos: não tenham medo. E não tem medo aqui, qual é o medo? É o medo da violência? Não, o medo da violência é fruto da nossa insegurança. Essa insegurança que nos faz medrosos dentro da violência que está aí. Nós tivemos há uns dias atrás a visita do Santo Padre Papa, esteve no Rio de Janeiro, todo mundo fala de violência, e ele caminhou desimpedidamente, livremente, de vidros abertos, as pessoas poderiam tocá-lo e nenhuma violência aconteceu. Por que será? Será que não é porque a violência produz a violência? E nós vivemos num mundo cheio de violência, e a violência nos assusta profundamente, como se nós também fôssemos violentos. Os pais de Marcelo
certamente não eram violentos para com o filho, mas só que violentaram esse menino na sua dignidade espiritual. Não souberam dar a esse menino aquilo que ele mais talvez necessitava, que era de uma palavra de afeto, de carinho. E não é afeto somente afetivo, não. É o afeto da palavra de Deus, o afeto do acolhimento na vida comunitária. É o afeto da participação da vida de igreja, onde eu faço todo esforço possível para estar na minha Eucaristia, na minha missa. E nada, problema algum, dificuldade alguma pode me tirar desta expectativa, irmãos. E hoje facilmente um pai e a mãe troca a vida de igreja, de comunidade por qualquer coisa, ou festinha, ou visita de alguém. Não se troca Deus por absolutamente nada. Talvez o dia que você que é pai, você que é cristão, fizer esse propósito: eu não vou trocar Deus por nada, por nada. E é isso que constitui uma vida cristã alicerçada no Evangelho. É isso que faz um bom e excelente pai. Os fracassos da vida é porque a gente perdeu o referencial de Deus. Quando a gente perde o referencial de Deus, você perde tudo, você perde o seu chão. E você fica à mercê da expectativa do medo que atrozmente nos ataca. Isso machuca profundamente, irmãos. Por isso que hoje nós ficamos assim com medo. A gente tem tanto medo que temos medo até de ter filhos. O pai de Marcelo só tinha um filho só. Era o sonho talvez da vida deles, mas o único filho não foi suficientemente os pais capazes de cuidar bem de um único filho. Essa é a situação que infelizmente nós hoje vivemos. Nós controlamos a nossa natalidade, mas só que desprezamos a espiritualidade. E aí entra o conflito da vida, da família, da casa, para que hoje você encontre um lar unido, um lar feliz, um lar realizado, pai realizado, mãe realizada, filhos realizados, famílias integradas na igreja. É raro, é difícil, irmão. Então está na hora. O mundo fica chocado com esses casos, porque nós nos chocamos a nós mesmos quando nós olhamos a nossa pequenez. Isso me choca quando eu olho a minha comunidade e não os vejo profundamente inseridos nessa caminhada espiritual. Hoje, nesse Dia dos Pais, irmãos, é preciso descobrir a sua caixinha de surpresa. Todos nós temos essa caixinha de surpresa guardada na nossa vida. Um dia ou outro, essa caixinha vai se abrir. E se você não estiver preparado, você vai ser o pai mais infeliz do mundo, a mãe mais infeliz do mundo, a família menos realizada. Então estejamos vigilantes. É pela vigilância que eu cuido daquilo que é essencial na minha vida como cristão e como filho de Deus. Creio em Deus Pai.